uma amiga minha de Fátima, muito querida, de longa data, que é a Ana Cláudia Queiroz, que vai interpretá-lo. A Ana, ela é uma pessoa assim, preciosa demais. Algumas vezes, não traduz isso para o Francisco não, tá? Algumas vezes ela vai melhorando a pregação do pregador. Então assim, fica melhor, entendeu? E é uma pessoa muito querida, ela é super ocupada, mas aceitou o nosso convite e está aqui com a gente. Então eu queria chamar o pastor Francisco, minha querida, I'm so happy to be here. Eu estou tão feliz de estar aqui. Like Pastor Enrique was saying, Como o pastor Henrique estava falando, I was grounded by my wife. eu fui colocado de castigo pela minha esposa. No more traveling. Sem mais viagens. No more trips. Não viaja mais. But I told her, Mas eu disse para ela, it's é Brazil. o Brasil, It's Oceanica. é a Oceânia. I love this Eu amo church. essa igreja. And I think they love me Eu back. acho que eles me amam também. I'm so happy to be here. Eu estou tão feliz de estar aqui. And to have the privilege to finish this E conference. ter o privilégio de terminar essa conferência. Now, I hope I do a good job Eu espero que eu faça um bom trabalho, because I'm starting to learn Portuguese. porque eu estou começando a aprender português. Meu português está muito melhor. So if I don't do a good, that's it. That's all I have. Só isso, tudo que eu tenho. Então, se eu não fizer If I don't do a good job, trabalho, they're not going to invite me back. eles não vão me convidar de volta. And I'm learning for nothing. E eu estou aprendendo para nada. So no pressure. Então, sem pressão. But as we come to the end of this conference, Então, na verdade, quando nós estamos chegando agora no final we da have conferência, been reminded of God's heart towards unity. nós temos sido lembrados por Deus, do coração dele em relação à unidade. The unity of His people, Da unidade do seu povo. and how we need to make unity a priority in our E lives. como nós precisamos fazer a unidade uma prioridade na nossa vida. And if you can take one thing home, E se você puder levar somente uma coisa para casa, it's this. é isso. We need people in our lives. Nós precisamos de pessoas nas nossas vidas. We need good and godly people. Nós precisamos de pessoas boas, pessoas de Deus. We need Christian friends Nós with whom to precisamos de share our lives. pessoas, irmãos cristãs, com quem a gente pode compartilhar a nossa vida. We need people who can speak into our life with truth and honesty. E nós precisamos de pessoas que podem falar sobre nós, para nós, em verdade e em honestidade. Sometimes truth hurts, Às vezes a verdade dói, but when friends speak truth into our mas lives, quando amigos falam em verdade a nós, it shapes us. isso nos molda, It sharpens us isso nos afia as followers of Christ. como seguidores de Cristo. So we need to be united to Nós brothers and precisamos sisters estar unidos aos irmãos e às irmãs. who share a purpose and a mission. Pessoas que compartilham conosco um propósito, uma missão. Now, one of the most known characters in Christian history Agora, um dos personagens mais conhecidos na vida cristã is the Apostle Paul. é o apóstolo Paulo. We all know and love Paul. Todos nós conhecemos Paulo, todos nós amamos Paulo. He wrote most of the Bible. Ele escreveu praticamente boa parte da Bíblia. Or did he? Ou sim ou não? Not exactly. Não exatamente. You see, most of the letters that Paul wrote, Você vê que a maior parte das cartas que Paulo escreveu, he didn't write alone. ele não escreveu sozinho. If you pay attention, Se você prestar atenção, 1 Corinthians, 1 Coríntios, it says Paul and Sosthenes. Paulo e Sóstenes. 2 Corinthians 2 Coríntios, is written by Paul and Timothy. Paulo e Timóteo. Philippians, Filipenses, Colossians, Colossenses, Philemon, Filemão, Paul and Timothy. Paulo e Timóteo. Galatians Gálatas, is written by Paul escrito por Paulo and all of those who are with me. e todos os que estão comigo. And 1st and 2nd Em Thessalonians 1 e 2 Tessalonicenses, is written by Paul, é escrito por Paulo, Silvanus,
Silvano, and Timothy. e Timóteo. The only letters that Paul wrote alone Então, as únicas cartas que Paulo realmente escreveu sozinho, are Romans, Romanos, Ephesians, Efésios, 1st and 2nd Timothy, 1ª e 2ª Timóteo, because he was writing to Timothy, porque ele estava, na verdade, escrevendo para Timóteo, and Titus. e Tito. The rest of the letters, Todas as someone outras was cartas, with him. alguém estava com ele. Now, we might not remember all these guys, Talvez você não se lembre de todos esses rapazes, esses homens, but we need to know this. mas nós precisamos saber disso. Paul was hardly ever alone. Paulo raramente estava sozinho. He knew and he understood Ele sabia, ele entendia that he needed his church family. que ele precisava da família da igreja. He needed them to do the work that the Lord had called them to do. Ele sabia que ele precisava dessas pessoas para que ele pudesse fazer o trabalho para o qual Deus o havia chamado. And even though Paul knew the Lord was with him, E mesmo Paulo sabendo que o Senhor estava com ele, he loved his friends. ele amava seus amigos And loved spending time with his e friends. amava passar tempo com seus amigos. And had a longing to be with E them. ele tinha vontade de estar com essas pessoas. You know, we should learn from Paul. E nós então devemos aprender com Paulo. Not just his theology, Não somente a teologia de Paulo, but his life. mas a vida de And Paulo. the way he shared his life with E a others. maneira como ele compartilha a sua vida com os outros. So today, as we close this event, Então, hoje à noite, conforme nós terminamos esse evento, I thought it might be funny eu pensei que seria engraçado, to close it with how Paul closes one of his letters. seria interessante a gente fechar o evento da mesma forma como Paulo fechou uma das suas cartas. Now, the thing about this text today Algo aqui sobre esse texto, is I'm sure none of the other preachers used it. eu tenho certeza que nenhum dos outros pregadores já usou isso aqui que eu vou falar. And that's good for us. E é bom para nós. So at the end of every one of the Paul's letters, Então, no final de cada uma das cartas de Paulo, we have what we call the final salutations. nós temos aquela saudação final. Nobody reads the final salutations. Ninguém lê a saudação final. You know, after all, who cares that Eubulus said hello? Quem se importa que Eubulo disse oi? Who is Eubulus? Quem é Eubulo? And why do I care that he said hello? Por que eu vou me importar que Eubulo tenha dito oi? But when we skip these parts, Mas quando nós pulamos essas partes, we might miss some amazing treasures. talvez a gente perca alguns tesouros maravilhosos. So today we're going to read the final part of 2 Timothy. Então hoje nós vamos ler a última parte de 2 Timóteo. And 2 Timothy is believed to be Paul's last letter. E 2 Timóteo crê-se que tenha sido a última carta de Paulo. It's where Paul is passing his baton. Ele está passando o bastão. He's delegating his ministry to his friends, Ele está delegando o seu ministério aos seus amigos, to his disciples, aos aos seus seus discípulos. discípulos, aqueles seus companheiros. So today, Então hoje we're going to read all the names that we don't care about. vamos ler esses nomes que a gente nunca leu. But there's a couple of people there Mas há umas pessoas aqui that we can learn from. com as quais a gente pode aprender algumas coisas. And I want to do two things Eu today. quero fazer duas coisas hoje. Not just learn from these people, Não só aprender com essas pessoas. but I also want you guys to see Eu quero que vocês vejam that every single part of the Bible is important. que toda pequena parte da Bíblia é importante. Even the final salutations. Mesmo as saudações finais. So, 1 Timothy chapter 4. Então vamos lá. We're going to start in 2 Timothy chapter 4. 2 Timóteo capítulo 4. We're going to start in verse 9. Vamos começar aí no verso 9. So Paul is writing to his friend Timothy. Então Paulo está escrevendo a seu amigo Timóteo. Paul is in prison. Paulo está na prisão. He's about to be killed. Ele está para ser morto. And in the end of his life, E no final da sua vida, and in the end of his ministry, está no final do seu ministério, he writes to his ele friend. escreve para o seu amigo. And he says this: E ele diz isso. do your best to come to me soon. Faça o melhor para estar comigo depressa. So, the world, our jobs, our families, O mundo, nossos empregos, nossas famílias, our problems, nossos problemas, everything around us tudo à nossa volta, will continuously push us towards isolation. sempre vai nos levar para um isolamento. The last couple of years, Nos últimos anos agora, we're coming out of a pandemic. nós acabamos de sair da pandemia. And what was the message? E qual foi a mensagem? Stay home. Fique em casa. If you
love someone, Se você ama alguém, the best way to love them a melhor forma de amar is stay home. é ficar em casa. Don't see them. Não veja essas Don't pessoas. visit Não them. visite essas pessoas. Now, this was very hard. Isso foi muito difícil. Some people were super creative about how to see Algumas their pessoas friends. foram super criativas no modo como passaram a ver seus amigos. My brother, Meu irmão, por exemplo, he has a very close group of friends. ele tem um grupo de amigos muito próximo. They would get together in Zoom E eles se uniam pelo Zoom to drink. para beber. I don't know anybody else who did that. Eu não conheço ninguém mais que tenha feito isso. But most people weren't so creative. Mas muitas pessoas foram criativas. And they ended up being very lonely. Muitas pessoas não foram criativas o suficiente para acabaram ficando muito solitárias. Because human beings are hardwired, designed for connection. Porque as pessoas, o ser humano foi desenhado para ter conexão. Ele se une com seus amigos To celebrate God's goodness. para celebrar a bondade de Deus. And a few hours E algumas horas depois, later, yes, a few hours later, he's praying. ele está orando, He's in anguish, ele está em angústia, crying out to God. ele está clamando a And Deus. when he's doing this, E conforme ele vai fazendo isso, he brings 3 friends. ele traz 3 amigos. And he says, pray with me. E ele diz, orem comigo, Sit with me. sentem aqui comigo, Spend some time with me. gastem um tempo aqui comigo. The problem O problema is that sometimes in those dark é moments, que algumas vezes nesses momentos tão escuros, we retreat. nós nos retiramos. We go into hiding. Nós entramos no nosso esconderijo, We don't wanna não see anyone. queremos ver ninguém. And sometimes our friends E às vezes os nossos amigos don't know what to do. nem sabem o que fazer, They don't know what to say. eles nem sabem o que dizer. So they retreat. E eles também se retiram, se And we end afastam. up being alone E acaba que a gente fica separado, sozinho, in our darkest moments. nos nossos momentos mais terríveis e You see, escuros. we need people to speak into our lives, Nós precisamos de pessoas que falem as nossas vidas, especially when times are dark. principalmente quando os tempos são tenebrosos. Now, an interesting fact Agora, um fato interessante is that when Paul wrote this, é que quando Paulo escreveu isso, he was not alone. ele não estava sozinho. Luke was there. Lucas estava lá. We're going to read that in Nós a vamos couple of ver days. já isso. But he calls for Timothy. Mas ele chama lá Timóteo. You know, there's always room for more friends. Sempre há espaço para mais um amigo. It's always good to have many friends É around. sempre bom ter muitos amigos à nossa volta. So, and within the people in our lives, Então, dentro das pessoas que estão na nossa vida, there's different types of people. existem pessoas diferentes. And today we're going to see 4 different types of Nós people vamos ver hoje 4 tipos diferentes de pessoas in the life of Paul. na vida de Paulo. So verse 10, Então, vamos lá para o verso he 10. starts with the first one, Ele começa com o primeiro, a guy named Demas. um cara chamado Demas. It says, for Demas, in love with this present world, has deserted me and gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia and Titus to Dalmatia. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. So Demas had been walking with Paul during his ministry. Demas tinha andado com Paulo durante seu ministério. In the salutations in the book of Se você Colossians, lembrar lá da saudação do livro de Colossenses, Paul says, Luke Paulo diz Lucas and Demas e Demas say hello. dizem oi. And when he writes a letter to Philemon, E ele escreve uma carta para Filemon, at the end of his letter, e lá no final da carta de Filemon, he says, Mark, ele diz Marcos, Aristarchus, Aristarco, Demas, Demas and Luke. e Lucas. They're my fellow workers. Eles são meus trabalhadores, meus companheiros. So Paul and Demas had history together. Então Paulo e Demas tinham uma história But juntos. at some point in Demas' Mas life, em algum momento na vida de Demas, his priorities changed. as suas prioridades mudaram. And Paul tells us he loved the world. E Paulo diz, ele amou o mundo. I've heard people whose priorities change. Eu já ouvi de pessoas cujas prioridades mudaram. I've had friends that say, I just want to enjoy my life. Eu já tive amigos que dizem, eu só quero desfrutar da minha vida. And I feel that in the church I can't do that anymore. E as pessoas dizem, na igreja eu não posso mais fazer isso, aproveitar a vida. I've had people just be overwhelmed with work and bills. Eu já vi pessoas sobrecarregadas de trabalho, de contas. I've had friends that started a family. Eu
começaram uma família, they started having kids. e eles começaram a ter filhos, They had no more time for e não friends. tinham mais tempo para amigos. Demas Demas is that kind of person in our life é esse tipo de pessoa na nossa vida, whose priorities change cujas prioridades mudaram, and we drift apart. e nós nos separamos. We all have a Demas in our life. Todos nós temos um Demas na nossa vida, não temos? Actually, we might be the Demas in someone else's life. Talvez nós sejamos um Demas na vida de alguém. You know, it's okay to change our priorities. Tudo bem mudar as nossas prioridades, Some priorities can't change. mas algumas prioridades não podem mudar. But if someone in your life is drifting away, Mas se alguém na sua vida está se afastando, not just from you, but from Jesus, não só de você, mas de Jesus, you have to love him enough to go after him. você tem que amar essa pessoa o suficiente para buscá-la. He might reject you. Essa pessoa talvez rejeite você, He might not listen, talvez essa pessoa não te ouça, but he might. mas talvez sim. And if he E listens, se essa pessoa ouvir, it's going to be beautiful. vai ser muito lindo. James, Tiago, the brother of our Lord o Jesus, irmão do nosso Senhor Jesus, he tells us that whoever brings a brother back diz que aquele que traz o irmão de volta will save his soul from death salvará a sua alma da morte and cover a multitude of sins. e vai cobrir uma multidão de pecados. So the first type of person Então, o primeiro tipo de pessoa que a gente is Demas. é Demas. His priorities change. Suas prioridades mudaram. You have different interests now. Agora ele tem novos Your interesses. lives drifted apart. Suas vidas então se separaram. And that's okay. Tudo bem. And then we have Luke. Então agora nós temos a segunda pessoa, que é Lucas. Verse 11. Vamos lá para o verso 11. Paul writes, Luke alone is with me. Somente Lucas está comigo. Now, Luke is that great friend. Agora Lucas é aquele grande amigo. He's the friend that's always with us. Ele é aquele amigo que está sempre conosco. He's the kind of guy that would put his life on pause É aquele homem que pararia sua vida because you have a problem. porque você tem um problema. Because you're in prison. Porque você está na prisão. He is the embodiment of Jesus' words. Ele é a encarnação das palavras de Jesus. When Jesus said, there's no greater love than this, Quando Jesus diz, não há maior amor do que esse, that someone might go and lay his dar a life sua down for vida his friends. pelos seus amigos. He's what Solomon had in mind Ele é aquele que Salomão tinha em mente. when he wrote that a friend loves at all times. Que amigo ama em todo tempo. If you have a Luke in your Se life, você tem um Lucas na sua vida, you should be on your knees. você deve se colocar de joelhos, Thank you, Jesus, agradecendo a Jesus for that Luke in your por life. causa desse Lucas na sua vida. We don't need a Luke. Todos nós precisamos de um Lucas. We should be a Luke. Nós devemos ser um Lucas. Now, Luke Lucas is mentioned in other verses in Scripture é mencionado em outros versos da palavra. in the exact same verses as Demas. Dos mesmos versos em que Demas é mencionado. But Demas left, Mas Demas foi embora. and Luke stayed. E Lucas ficou. Now, let me tell you something you don't like. Deixa eu dizer uma coisa para você que você não gosta. We all have friends that we never see. Todos nós vemos pessoas que nós nunca vemos. Do you have friends that you never see? Você tem pessoas, amigos que você nunca vê? Você tem? They're not really your friends. Eles não são realmente seus amigos. And you're not really their E friend. você também não é realmente amigo deles. A friend is there. O amigo está lá. A friend is part of our lives. O amigo é parte da nossa vida. Yes, when you see them, it's good. Sim, quando você vê essa pessoa, é tão bom. And it feels like no time has passed. Parece que o tempo não passou. But friendships, Mas amizades, those that are closer than a brother, aquelas amizades que são mais próximas do que de um irmão, they are there eles estão lá, continuously. continuamente. A burden. Eu sei que as crianças muitas vezes são um fardo. And yes, I know that we have a lot of Eu responsibilities. sei que nós temos muitas responsabilidades. But we need to make time for our Mas friends. nós precisamos arranjar tempo para os nossos amigos. Again, we need a Luke in our lives. Novamente eu vou dizer que nós precisamos de um Lucas na nossa vida. And you need to be E Luke to someone você else. precisa ser um Lucas na vida de outra pessoa. Now, there's a third type of person. Vamos agora para o terceiro tipo de pessoa. He's called Mark. Ele é chamado de Marcos. So, verse 11. Vamos para o verso 11 ainda. Luke alone is with me. Somente o Lucas está comigo. Now, look at this. Mas olha aqui agora. Don't miss this.
Não perca esse detalhe aqui. Get Mark Tome Marcos and bring him with you. Traga-o com você, For he is very useful to me for ministry. porque ele é muito útil para o ministério. Now this is the treasure I wanted to share. E agora eu quero compartilhar com vocês um tesouro. Mark was part of a Christian family. Marcos fazia parte de uma família cristã. His house, A casa dele, his mother's house, a casa da mãe dele, is where the church was meeting when Peter was in prison. era um lugar onde a igreja se encontrava quando Pedro foi preso. You remember Peter was Vocês in jail, lembram lá que Pedro estava na cadeia and an angel took him out of prison? e quando um anjo o tirou da prisão, Oh, the church was praying for Peter a igreja estava orando para Pedro naquela ocasião in Mark's house. na casa de Marcos. And later in that chapter, E mais tarde, ali naquele mesmo capítulo, Paul and Barnabas bring Mark with them. Paulo e Barnabé trazem Marcos com eles. They make him part of the team. E Marcos passa a fazer parte daquele time deles, de Paulo e Barnabé. Then something happened. Mas aí uma coisa acontece. For some reason we don't know, Por uma razão que a gente não sabe, Paul and Barnabas were in Pamphylia, Paulo e Barnabé estavam na Anfília and Mark couldn't go with them. e Marcos não pôde ir com eles. And Paul didn't like this. E Paulo não gostou disso. And there was a problem. E havia ali um problema. There was a big problem. Grande problema. Let me read it to you. Deixa eu ler para vocês aqui. This is in Acts chapter 15 Atos 15, and verse 36. verso 36. I'm going to read Vou ler. verse 41. Oh, go ahead and read 36 through 41. Acts 15, 36. Through 41. Ok. Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. So, Paul and Barnabas, Então vamos aqui, Paulo e Barnabé. this is the dream team. É um time dos sonhos. I mean, they're the rock stars preaching to the Gentiles. São os rock stars pregando para os gentios. And they have a fight. E eles brigaram. And it's because of Mark. E por causa do Marcos. Barnabas wanted to bring Mark, Barnabé queria levar Marcos. and Paul said, I don't Paulo, like Mark. não, eu não quero Marcos. I don't want to see Mark. Eu não quero ver Marcos. I don't want to be with Eu não Mark. quero estar com Marcos. And the disagreement was so E bad a questão da desavença ali foi tão grande that they split. que eles se separaram. Now, I don't know when this happened exactly, Eu não sei exatamente quando isso aconteceu, but sometime later, mas algum tempo depois, some years later, alguns anos depois, Paul is at the end of his ministry. Paulo está no fim do seu ministério. Paul is at the end of his life. Paulo, na verdade, está no fim da sua vida. And he writes this E letter. ele escreve essa carta. And he tells E ele Timothy, diz para Timóteo: bring Mark. traga Marcos. I want to be with Eu Mark. quero estar com Marcos. He is useful to Ele é me. útil para mim. What happened? O que aconteceu? When did they reconcile? Quando foi que essa reconciliação aconteceu? How did they reconcile? Como que eles se reconciliaram? We don't know. Nós não sabemos. But we know that Mas nós sabemos uma coisa: brothers who had a huge fight que irmãos que tiveram uma briga grande are back together. estavam juntos Are novamente, working together again. trabalhando juntos novamente, Not just as fellow workers, não como cooperadores, but as friends. mas como amigos. And this is what I want to spend most of our time on. E agora eu quero gastar meu tempo com vocês aqui, Because it's important to reconcile with brothers and friends. porque é importante que haja reconciliação entre amigos e irmãos. When it comes to unity, Quando a gente fala de unidade, we have to fight for a unity. gente tem que lutar pela unidade. There's always going to be disagreements. Sempre vão haver desavenças. There's always going to be a moment where I say, I don't want to see my friend. Sempre vai ter alguém que vai dizer: eu não quero ver essa pessoa. But if we let the Lord guide us, Mas se nós deixarmos o Senhor nos guiar, and He touches our e hearts, Ele tocar nos nossos
corações, we might be able to reconcile with friends nós vamos conseguir a reconciliação. and work together E again vamos poder trabalhar juntos de novo. and be an amazing witness of the reconciling power of E the gospel. vamos ser um testemunho maravilhoso do poder da reconciliação. So how do we reconcile friendships? Então, como é que nós podemos fazer reconciliação de amizades? Number one, Vamos lá, número 1. we start by not letting it get to a point where we need reconciliation. Primeiro, nós precisamos evitar que chegue a um ponto em que haja necessidade de uma reconciliação. We need to value friendship Nós precisamos valorizar a amizade over our pride acima do nosso próprio orgulho, that wants to win the argument. que quer sempre vencer a briga e a discussão. I don't always have to be right. Eu nem sempre preciso estar certo. I don't always have to have the last word. Eu nem sempre preciso ter a última palavra. And when I've been wrong, E quando eu estou errado, I can choose not to fight. eu posso escolher não brigar. I can tell my brother, I love you. Eu posso dizer para o meu irmão, eu te amo. And I cherish your friendship E eu valorizo a nossa amizade more than our problem. mais do que é o nosso problema. So I'm just going to leave it there. Então eu vou deixar isso como está. In 1 Corinthians 6, Em 1 Coríntios capítulo 6, Paul is talking about Christians that do business together. Paulo está falando de cristãos que fazem negócios juntos. And Christians that have problems doing business together. E irmãos que têm problemas quando fazem negócios juntos. And these Christians were suing each other. E esses irmãos estavam se processando um ao outro num tribunal. And Paul says, you should accept the suffering. E o Paulo diz, você tem que aceitar receber o sofrimento. You shouldn't suffer the wrong Você deve sofrer pelo prejuízo, instead of fighting with the ao wrong. invés de lutar, brigar com seu irmão. You know, sometimes we can say, I know you owe me money. Eu sei muitas vezes que a gente diz, você me deve dinheiro. I'd rather lose that money Eu prefiro perder esse dinheiro than keep my friend. e manter o meu amigo. Down on your E anger. não deixe que o sol se ponha na sua ira. We need to learn to keep silent. Nós precisamos aprender a nos calar. We need to learn to be quiet. Nós precisamos aprender a ficar quietos. Don't say things that you will regret later. Não fale coisas das quais você vai se arrepender lá na frente. Too many people have a problem, Muitas pessoas têm problemas. and then they have another E problem depois elas têm outro problema. because they said stupid things during the problem. Porque durante aquele primeiro problema elas falaram coisas estúpidas. Even a fool who keeps silent is considered wise. Vocês lembram que até o tolo, quando se cala, é considerado sábio. When he closes his Quando lips, ele fecha seus lábios, he is deemed intelligent. ele é considerado como inteligente. Now, sometimes Às vezes, we won't be able to avoid it, nós não vamos ter isso. and things will get out of hand. Muitas vezes as coisas vão sair do nosso controle. So what do we do when we already have fights? Então, o que nós devemos fazer quando nós já estamos numa briga? Paul's 2 Timothy, Vamos lá ler em 2 Timóteo, and we're going to go to Colossians chapter 3 e também vamos a Colossenses capítulo 3, and verse 12. verso 12. And Paul is writing to them, and he says, put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, you must also forgive. 12 and 13. Vamos lá, Colossenses 3, 12 e 13. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, vocês também têm que perdoar. And so let's go through these one by one. Vamos olhar aqui cada um, cada He says, santinho. we have to put on as God's chosen ones. Aqui diz que a gente deve se revestir como eleitos de Deus. You know, there is an expectation over Christians Existe uma expectativa a respeito dos cristãos, that we should do better. que nós devemos ser sempre melhores, That we should behave in a different way que than the nós world. precisamos nos comportar de uma forma melhor que as pessoas do mundo. So I believe that when we've been wrong, E eu acredito que
quando fizeram alguma coisa de ruim para nós, when people have sinned against us, quando pessoas pecam contra nós, we need to open a door nós precisamos abrir a porta. that allows for the opportunity A porta que abre a oportunidade of going through a de process passarmos por um processo that might end in restoration. que possa levar a uma restauração. It doesn't mean that we forgive and forget Isso não quer dizer que a gente perdoa, esquece, and pretend nothing e a happened. gente finge que nada aconteceu. So let me say this Não, again. deixa eu falar de novo isso aqui. We need to open a door Nós precisamos abrir uma porta that allows for the opportunity que permita a oportunidade of going through a de process passarmos através de um processo that might lead to reconciliation. que leve a uma reconciliação. People know what they're doing, Algumas pessoas, na verdade, sabem o que estão fazendo. and they still do it E anyway. ainda assim elas fazem. But sometimes, Mas às vezes, if we open up a door, se nós abrirmos a porta, we might see honest repentance. talvez a gente veja um arrependimento honesto. Now we'll get to that in a minute. Vamos chegar lá, But let's continue the list. mas vamos continuar aqui a nossa lista. Kindness. Bondade. Kindness means moral excellence. Bondade significa excelência moral. It means, as Christians, E significa que, como cristãos, we might have a moral high ground, talvez a gente tenha um padrão alto de moral, but we don't use it to push people down. mas a gente não deve usar isso para baixar as pessoas, We use it to pull people up. mas sim para levantar as pessoas. Humility Humildade and meekness. e mansidão. I love this Eu amo. because it's so necessary, Eu amo isso aqui porque é tão necessário, but so uncommon. mas tão incomum. You know what humility does? Você sabe o que a humildade faz? Humility allows me to consider that I might be wrong. A humildade faz com que eu considere a possibilidade de eu estar errado, Not them. não eles. You know, we also need humility to allow someone who sinned against me to come near again. E eu preciso também de humildade para permitir que alguém que tenha pecado contra mim se achegue a mim novamente. We need humility to kill our pride Nós precisamos de humildade para matar o nosso orgulho and be able to approach someone and ask for e sermos forgiveness. capazes de chegar a essa pessoa e pedir perdão. We need humility to ask for counsel Nós também precisamos de humildade para pedir um conselho, because sometimes we don't know what to do. porque às vezes a gente não sabe o que fazer. I have a good friend back home. Eu tenho um amigo lá, Whenever he fights with his wife, toda vez que ele briga com a esposa dele, he calls me. ele me telefona. Whenever I fight with my E wife, quando eu brigo com a minha esposa, I call him. eu ligo para ele. It's horrible. É horrível. He always tells me I'm wrong Ele diz sempre que eu estou errado and then sends me back e home me manda de volta para casa to tell my wife I love her para dizer para minha esposa que eu a amo, and that I'm sorry. que eu perdoe. We need humility for that. Nós precisamos de humildade para isso. A gente precisa pagar With interest. com juros. We need to accept that our sin has a consequence. Nós precisamos aceitar que o nosso pecado tem consequências. And then, like Jesus taught us, E então, como Jesus nos ensinou, we try to bear fruits of repentance. precisamos ter frutos, produzir frutos de arrependimento. I'm going to keep moving fast. Eu vou rápido aqui agora. I only have Meu 8 minutes. tempo lá está diminuindo. 8 minutos. Patience. Paciência. Lord, give me patience. Senhor, me dá But paciência. I want it now. Mas eu quero agora. Have you prayed like that? Você já orou assim? You know, not everything has to happen when you say it Nem tudo tem que acontecer quando você fala que and how you say it. da forma como você quer. I was going to say this at the very end, Eu ia dizer isso aqui lá no finalzinho da palavra, but when looking for reconciliation, mas quando a gente busca a reconciliação, we need patience. nós precisamos de paciência. Because sometimes hearts are hardened. Porque às vezes os corações são endurecidos. So we need to put it in God's hands Mas então nós precisamos colocar essas pessoas nas mãos de Deus. and allow time for the Spirit of God to do. Permitir ao Espírito Santo tempo para que Ele faça a obra. For Him to do what only He can do. Para fazer a obra que só Ele pode fazer. And then it says, bearing with one another. E então, suportando uns aos outros. We all have quirks and strange things. Nós temos nossas
idiosincrasias, nossas esquisitices. And I hope that others can bear with mine. E eu espero que as pessoas me aturem as minhas. And I pray that the Lord allows me to bear the others. E eu também peço ao Senhor que eu consiga aturar, suportar as esquisitices dos outros. And then it comes to the most important one, Então nós vamos à coisa mais importante, forgiving. que é o perdão. You knew this was coming. Vocês sabiam que eu iria chegar nesse ponto? Now, we don't forgive out of our own strength. Nós não conseguimos perdoar com as nossas próprias forças. We don't forgive because they deserve it. A gente não perdoa as pessoas porque elas merecem. They probably don't. Provavelmente elas não merecem. But you know what? Mas sabe de uma coisa? We didn't deserve forgiveness. Nós também não merecíamos o perdão que recebemos. And He forgave us. E Ele nos perdoou. That's why Paul says, Amém. É por isso que Paulo fala, perdoando, just like He forgave us. perdoando exatamente como Ele nos perdoou. So what we do Então o que nós temos que fazer is we fix our eyes on é Jesus. fixar os nossos olhos em Jesus. And we take that grace Pegar essa graça that He gave us, que Ele nos deu, that vertical grace, aquela graça maravilhosa, and we bend it e trazermos, dobrarmos horizontally, so that we can forgive others like He forgave us. usar essa graça e perdoarmos da mesma forma como Ele nos perdoou. If you have an issue with someone, Se você tem uma questão com alguém, whether it's because you sinned or they sinned, talvez por sua causa, talvez por causa da pessoa, don't wait. não espere. You need to make it a priority. Você tem que tratar isso como prioridade. We just mentioned when Paul says, get angry but do not sin. A gente lembra que Paulo disse, você pode se irar, mas sem pecar. And then he said, do not let the sun go down on your anger. Vocês lembram também que Paulo disse, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Whenever I read this verse, Toda vez que eu leio esse versículo, there's someone that tries to be smarter than me. tem sempre alguém que tenta ser mais esperto do que eu. And he says, what if we fought during the night? E, por exemplo, se a gente lutou durante a noite, That's not the point. não é disso que a gente está falando. That was a joke. Isso foi uma piada, Good one. uma boa piada. What Paul is O que saying Paulo está dizendo é o is, seguinte, we need to make this a priority. nós precisamos tornar isso uma prioridade. We need to feel the urgency. Nós precisamos sentir a urgência. When we let time pass Quando a gente está deixando o tempo passar unnecessarily, de uma forma desnecessária, the anger and the bitterness, a ira, a amargura, they grow roots. eles começam a criar raízes. O Senhor vai estar com você. The Lord strengthened Paul, O Senhor fortaleceu Paulo. and the Lord will strengthen E o you. Senhor vai fortalecer você. We might be wrong and sinned against, Talvez as pessoas tenham feito mal a nós e pecaram contra nós. but the Lord will do us justice, Mas o Senhor vai fazer a justiça dele. and He will rescue E us. Ele vai nos resgatar. He will not leave us. He will not forsake us. Ele não vai nos deixar, Ele não vai nos abandonar. He is our true friend. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Amém. Nossa esperança It's not in earthly friends. não está nos amigos We terrenos. love them. We need Nós os them. amamos, nós precisamos deles. Our hope is in Jesus Nossa esperança está em Jesus. and on His heavenly E kingdom. no seu reino celestial. But I also pray Mas eu também oro, that even if your hope is grounded in Him, mesmo que sua esperança esteja fundada nele, even if your hope is grounded in heaven, mesmo você tendo sua esperança fundamentada nos céus, I pray the Lord gives us friends here, mas eu peço ainda ao Senhor que nos dê amigos aqui. that we could experience a spiritual family Amigos que possam nos dar essa experiência de família. with whom we can share our Pessoas lives. com quem a gente pode compartilhar a nossa vida, pessoas com quem nós podemos compartilhar nossas lutas. Jesus prayed for His disciples. Jesus orou pelos seus discípulos para que eles fossem um. Paul later insisted and prayed for the unity of the Spirit. Paulo também mais tarde insistiu e ele orou pela unidade do Espírito. I pray that we will fight for unity. Eu oro para que nós possamos lutar por unidade. It's not always easy, Nem sempre é fácil, but it's really worth it. mas vale muito a pena. Let me summarize the benefits of unity. Deixa eu só fazer agora um resumo dos benefícios da unidade. This is what the different preachers spoke during the conference. Isso é o que os pastores pregadores falaram aqui durante a conferência.
when we are one, Quando nós somos um, we get to model the character of God to others. nós começamos a mostrar o modelo do caráter de Deus para outras pessoas. When we are one, Quando nós somos um, we experience our joy fulfilled. nós experimentamos a nossa alegria cumprida. When we are one, Quando nós somos um, we make room for those that are still yet to believe. nós abrimos espaço para aqueles que vão chegar ainda e vão crer. When we are one, Quando nós somos um, we will be a better witness to the world nós of seremos His uma love. testemunha melhor para o mundo do amor dele. When we are one, Quando nós somos um, we will experience His glory. nós vamos experimentar a glória And we dele. will be where He is. E nós seremos aquilo que ele é. And we will get to know the Father better. E nós vamos conhecer o Pai melhor. Can you just imagine that? Você consegue imaginar isso? So I pray, Então eu oro. we fight for unity. Nós devemos orar, lutar por unidade. We value friends. Nós valorizamos amigos. We fight for friends. Nós lutamos pelos And we amigos. get to share our lives. E nós devemos compartilhar a nossa vida. And then rejoice in heaven. E nos regozijarmos no céu, In His presence. na presença dele, Alongside our friends. com os nossos amigos, Worshiping our King Jesus. adorando o nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos orar. Let's pray. Father, thank you. Pai, obrigada. Thank you for your word. Obrigada pela tua palavra. Thank you that not a single word is wasted. Obrigada porque nenhuma palavrinha é à toa. Thank you that scriptures that we believe are relevant, Obrigada porque palavras que nós acreditamos que sejam relevantes. all amazing treasures for us. Muitas vezes as irrelevantes para nós são tesouros maravilhosos. And Father, I pray for my brothers and sisters E eu oro here aqui também pelos meus irmãos e irmãs, that we may be one, para que nós sejamos um, that they might find community and family, para que eles encontrem comunidade, that they might família, share their lives, para que eles possam compartilhar as suas vidas, that they may long for one another, para que eles desejem estar uns com os that outros, in dark moments, para que nos momentos de escuridão, I pray that they have Luke's and eu Timothy's, oro para que eles tenham Lucas, para que eles tenham Timóteo, that they might reconcile with Mark's, que eles também se reconciliem com os Marcos, so that they can be with us in those para que times. eles estejam conosco nesses momentos também. Father, bless Pai, us. nos abençoa, Bless us with the gift of friendship abençoa, Senhor, com o dom da amizade and give us a conviction e nos dê uma convicção and a determination e uma determinação to fight for our friends, para lutarmos por amigos, to fight for unity. para lutarmos pela unidade. I pray this in Eu Jesus' oro isso no nome de Jesus. name. And everybody says, E todos digam Amém. Amém.